estrela, onde a função de avaliação ela é uma função composta. Ela vai ser composta por G de N mais H de N, onde G de N é o custo do caminho, que a gente não tinha na busca gulosa. E o H de N é a função heurística que a gente já usava na busca gulosa. Então, o custo do caminho total vai ser o F de N. Lembre que o F de N é a função de avaliação. A função de avaliação ela é utilizada para ordenar os nós da borda de forma crescente, onde o primeiro nó é o nó mais promissor. Então, quando F de N é igual a H de N apenas, que é a heurística, a gente está utilizando a busca gulosa. Quando nós levamos em consideração o passo, ou seja, o custo para atingir cada nó, a gente vai utilizar a busca A estrela. Então, na busca A estrela, nós temos F de N igual a G de N mais H de N. Ficou claro, pessoal? Em Arad, certo? Lembrando, quando você está trabalhando com esse algoritmo da busca em árvore, ele vai aplicar a função sucessora em cada nó, tá? Então, lembra que o estado inicial é adicionado à borda. Então, a nossa borda ela vai ter um único elemento, que é Arad, certo? Todo mundo está acompanhando até aí? Sim. Ok. Então, eu vou remover o primeiro elemento da borda, só tenho ele. Quando eu removo, eu faço a primeira coisa que a gente faz quando remove é o quê? Verificar se ele é o teste objetivo, se é o estado objetivo. Então, Arad não é. Então, como ele não é, eu vou aplicar a função sucessora. Então, de Arad, nós podemos chegar em 3 estados: Sibil, Timissura e Zerinde. Então, nós temos apenas 3 elementos na borda agora, tá? Que é Sibil, Timissura e Zerinde, porque Arad já foi removido. O que é que acontece? Para buscar a estrela, cada elemento ele vai ter um F de N, que é a função de avaliação dele. Esse F de N é composto por G de N mais H de N. E G de N é o custo do caminho, é o custo do passo. Ou seja, qual é o custo de eu chegar de Arad para Sibil? 140. Qual é o custo de Sibil até Bucareste, que é o H de N? 253. Então, esse é o meu valor do meu F de N para Sibil. A mesma coisa a gente faz para Timissura, porque a gente está utilizando a estrela, tá? Então, lembrando, a estrela, o F de N é igual a o G de N mais o H de N, onde o G de N é o custo do passo e o H de N é a heurística, que a gente está usando aqui a distância em linha reta. Então, qual o custo do passo de Arad para Timissura? 118, e o custo de H de N de Timissura é 329. A mesma coisa a gente faz para Zerinde. Então, o menor valor da borda aqui seria Sibil, que é 393. Aí eu expandi. Ok? Quando a gente expande esse cara aqui, a gente testa Sibil é o nó objetivo. Acho que faltou eu explicar dessa forma, de que toda vez que a gente escolhe o elemento para remover da borda, a gente faz o teste, tá? Então, os elementos que estão na borda, nenhum deles foram testados ainda, certo? Então, a gente removeu Sibil e testou. Sibil é o estado objetivo? Não. Então, eu vou aplicar a função sucessora. Então, estando em Sibil, eu posso chegar em Arad, Bucareste, Oradeia e Rimenico. Esses elementos que foram adicionados, eles ainda não foram testados. Então, a gente ainda não tem, a gente não fez o teste para saber se eles são o estado objetivo, tá? Mas a gente vai ter vai calcular o F de N deles, dos recentes, para poder ordenar de novo a borda por aqueles que têm o menor F de N. Então, lembrando, aqui de Arad para chegar em Rimenico, a gente teve que vir Arad, Sibil e Rimenico. Então, o F de N, o G de N aqui é o custo de Arad para Sibil mais o custo do passo de Sibil para Rimenico, que dá 220.
193 é a heurística, é o custo de Rimenico até o estado objetivo, tá? Então, fazendo isso de forma acumulativa para quem tem passos intermediários, né? A gente vai ordenar novamente a borda. Então, o menor elemento agora da borda é Rimenico, que tem 413, como o menor f de n da borda. Então, a gente vai selecionar ele. Quando a gente seleciona ele, a gente vai adicionar... Desculpa. A gente selecionou ele, né? Quando a gente seleciona, a gente testar se ele é o estado objetivo. Se ele for o estado objetivo, ele já vai parar. Então, testou, não é, vou aplicar a função sucessora. Estando em Rimenico, quais são os estados que eu posso alcançar? Craiova, Piteste e Sibiu. Calculo de novo o custo do passo, né? O F de N, acumulativo aqui também com o G de N. Então, atualizando mais 3 elementos da borda e calculando o F de N para cada um deles e ordenando a borda. Quais são os elementos que estão na borda, gente? Arade, Fagaras, Oradeia, Craiova, Piteste, Sibiu, Timissora e Zerine. Todos esses elementos aqui estão na borda. Qual é o menor F de N de todos esses elementos que estão na borda? Piteste tem um F de N de 417. Fagaras tem um F de N de 415. Então, o elemento que foi selecionado para ser expandido da borda é Fagaras. Lembrando, toda vez que eu removo o elemento da borda, eu vou fazer o teste objetivo, certo? Então, eu vou perguntar, Fagaras é o estado objetivo? Não. Então, aplico a função sucessora, certo? Então, ele vai me dar aqui Sibiu e Bucareste. Eu ainda não fiz o teste para saber se Bucareste é o meu estado objetivo, porque os elementos que estão na borda ainda não foram testados. Não apliquei o teste objetivo a eles. Eu apenas expandi na borda. Então, quais são os elementos agora que estão na borda? Arade, Sibiu, Bucareste, Oradeia, Craiova, Piteste, Sibiu, Timissora e Zerim. Todos esses elementos aqui que estão em branco são os elementos que estão na borda. Dentre esses elementos, qual é o que tem o menor F de N? Eu vou ordenar qual é o elemento que tem o menor F de N. Piteste, que tem 417. Quando eu aplicar a função objetivo, quando eu aplicar a função sucessora, eu vou adicionar mais esses 3 elementos na borda, tá? Então, eu vou adicionar Bucareste, Craiova e Rimenico. Então, quais são os elementos que estão na borda? Todos esses elementos aqui que estão em branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nós temos 11 elementos que estão na borda. Desses elementos, eu vou perguntar qual é o elemento que tem o menor F de N? Bucareste, 418. Aí, quando eu remover esse elemento da borda, eu vou fazer o teste objetivo. Bucareste é o meu teste objetivo? É. Então, ele para a busca. Não sei se ficou melhor a explicação agora. Sim, professor, eu entendi, mas eu tinha percebido qual foi por exemplo, o que eu não tinha visto. É que eu pensei, quando eu não olhei os valores, eu pensei que eles estavam ordenados, né, em uma questão de valores. Aí, então, sempre ele ia buscar o mais à esquerda, por isso que aquela dúvida que eu tinha, que ele pulou. Mas é porque eu estou mais no conhecimento de estrutura de dados do que a aula passada, que eu não pude comparecer nem visualizar ainda. Mas acho que meio que eu confundi um pouco busca em profundidade com esse modelo. Mas agora eu visualizei como se, em uma abstração, né, eu colocasse todas as opções em uma mesa, aí eu fosse organizando em ordem e sempre retirando o mais à esquerda, que seria o menor. Mas não confunda essa questão do esquerda, né? Aqui a gente não tem a ideia da busca em extensão ou da busca em profundidade. A gente sempre vai ordenar o que é o mais promissor aqui, que é o F de N, tá? Tem esse conceito da função de avaliação, que é a família da busca pela melhor escolha. Tá? Sim, professor, entendi. Obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal?
Deixa eu ver aqui o chat. Eu acho que sou eu. Acho que é Marlon, né? Sou eu. Professor, eu só queria tirar uma dúvida. Eu consegui entender muito bem o procedimento. Eu só queria saber qual seria a vantagem de, por exemplo, você está em Arade, aí você passou para outra cidade. Tem como voltar na imagem? Pega aqui. Pronto, o senhor está em Arade, Arade, aí passou para Sibiu, aí Arade vai aparecer novamente, porque está na borda, né? Está nas opções. Aí qual seria a vantagem de você sair de um ponto e voltar para ele? Eu não entendi. Cortou, foi? Você está em Arade, aí você pode ir para Sibiu. Está em Arade, passou para Sibiu, aí Arade aparece como opção novamente, porque está na borda, né, nas opções. Aí qual seria a vantagem de você sair de Arade, ir para Sibiu e ter a opção de voltar novamente para Arade? Tipo, percorrer 2 vezes o mesmo caminho. Perfeito. Excelente pergunta. Vocês lembram que a ideia da função sucessora é você, estando em um estado, você retornar quais são os estados possíveis de serem acessados. Lembram disso? Então, eu estou em Arade, eu posso ir para Zerinde, Timissura e Sibiu. Se eu estou em Sibiu, eu posso ir para Fagaras, Rimenico, Oradeia e Arade. O Marlon disse, professor, mas qual é a vantagem de estando em Sibiu voltar para Arade? Nenhuma vantagem. Então, lembra que eu mostrei na aula, no início da aula, a resolução do exercício? Eu mostrei que para você implementar esse tipo de algoritmo, você precisa criar uma segunda lista de elementos já visitados. Porque se você não fizer isso, existe a possibilidade de você cair dentro de um loop. Isso serve tanto para busca em extensão, quanto para em profundidade, quanto para busca gulosa, quanto para busca à estrela. Você tem que ter um mapeamento dos nós que já foram visitados para que você não visite ele novamente, para não cair dentro de um loop e ficar no loop infinito, preso no loop infinito, tá? Então, não sei se eu consegui explicar. Professor, mas nesse caso nem cai nisso, né? Porque voltando ia aumentar a distância. Não, nesse caso específico não. Isso, nesse caso não. Mas a ideia é que você previna, evite, porque você consegue perceber que a natureza desse tipo de algoritmo, ele não evita que o algoritmo fique preso dentro de um loop. Nesse caso específico, não iria ficar. Mas existem situações em grafo que você pode ficar preso em um loop se você não evitar que caminhos que já foram visitados sejam visitados novamente, tá? Mais alguma dúvida? Essa dúvida ficou esclarecida? Ficou sim. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal?